Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Não vou perder tempo rodeando com a apresentação. Vamos entrar diretamente na palavra de Deus. Explico por quê. Primeiro, porque o tempo está curto. Está curto para ser cristão, está curto para fazer alguma coisa para o reino de Deus. E a gente tem que fazer com muito amor também para que a obra chegue a cada coração. Tenho observado que o canal tem recebido novas pessoas a cada dia, tem aproximado, tem se achegado novos ouvintes. E eu, na minha condição, tô aqui sempre colocando os vídeos e tô sempre ouvindo alguma coisa também quando eu posso, ali agora no trabalho. E às vezes a gente escuta umas coisas que nos dá um pouco de medo. Não é medo de ficar na grande tribulação, não é medo de ir para o inferno, não é medo de não dar conta, não. É medo por quem está pregando confusão e quem está escutando e acreditando e se calmando o coração. Amados, eu quero ler com os irmãos o livro de Amós, capítulo 8, Velho Testamento, e depois a gente vai no Novo Testamento. E a gente vai procurar observar essa palavra de hoje com o coração aberto. Deus, ele não é um Deus de confusão, não, meus amados. Deus, ele não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de mais ou menos. Ele é um Deus misericordioso, sim, mas não é Deus de confusão, não. Tem certas coisas que, se fossem fáceis, não era preciso tanto sacrifício. Amós, capítulo 8. A minha Bíblia está intitulada A Visão de um Cesto de Frutos. O Senhor Deus me fez ver isto. Deus fez ver ao profeta Amós isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão, Senhor. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, dia do Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, e serão lançados fora. Silêncio. Eu coloquei uma observação. Isso aqui vai acontecer de novo. Aí vem um segundo título, sempre no capítulo 8. A ruína de Israel está perto. Hoje eu poderia dizer, a ruína do mundo está perto, mas também a ruína de Israel, porque ele está para passar pelo juízo de Deus. Mas, como nós somos gentios, a gente precisa aplicar para a nossa vida a palavra. Ouvi isto, vós, que tendes gana contra um necessitado, e destruís os miseráveis da terra. O que é ter gana? Gana é aquele desejo, aquela coisa, eu preciso, sabe? Aquela coisa incontrolável, aquela vontade exagerada. Então, vós que tendes gana contra o necessitado, contra. E hoje a gente pode ver esse tipo de processo acontecendo diante dos nossos olhos. Você vê, a palavra necessitada às vezes é muito traduzida no nosso subconsciente como pobre. Então, quando fala necessitado, eu não sei você, mas eu imagino já naquela criancinha com a panelinha na mão, vazia, sem chinelinho no pé, com catarro na cara, morrendo de fome. Eu imagino um mendigo no meio da rua. A gente já imagina esse nível, extrema pobreza. Mas vamos prestar atenção, meu amado. A palavra necessitada é quem está passando por necessidade. E se a gente para analisar, os últimos dias estão gerando na sociedade muita necessidade. Nós temos vivido entre a cruz e a espada. Estamos matando leão por dia, por semana, para pagar as contas do mês, para chegar no final do mês e passar para o próximo, sem estourar a conta no banco, sem arrebentar com cartão de crédito, arrumando dinheiro para pagar a boleta da conta de luz. Talvez você paga sempre com 2, 3 dias de atraso. Talvez você está passando, justo naquele período que você cozinha com o último feijão que está lá na panela. Isso também é necessidade.
necessidade. E a gente vê um sistema que, em vez de procurar contribuir para que as pessoas consigam se organizar e viver num certo equilíbrio, está fazendo piorar ainda mais a situação. É o caso, por exemplo, de muita gente final de ano, né, que chega as contas para pagar normalmente, aí chega também os impostos, como é que fala? Aquele imposto que todo mundo normalmente paga, e começa a arrebentar aquele imposto IPVA, e ali a pessoa começa a desesperar, de repente aparece uma multa para piorar, né? E tantas coisas absurdas, aí vai, por motivo de força maior, a comida aumenta, né? O preço nos supermercados vai lá nas estrelas, a inflação, necessitado. É o pai desesperado, a mãe desesperada, porque tá vendo que a escola do filho, o resto dos alunos estão tudo depravado, tudo perdido. Não parece criança, parece um bando de peste. Não estou falando de todas, mas estamos falando dessas crianças sem educação, que tá batendo no professor, tá chamando o professor de tudo quanto é nome, não tem respeito pelo mais velho, chega na escola como uma besta, vai chutando. Tem vários vídeos aí no YouTube mostrando a que nível que tem vários jovens, quando não é o aluno que está igual, né? É o professor que está com a cartelinha lá explicando sobre homossexualidade, sexualidade, tantos temas mais. Aí o pai desesperado começa a falar: meu Deus, eu tenho que pôr meu filho numa escola particular, porque ainda ali não tem isso. Na escola particular não. É aí que o pai fala: eu vou pôr meu filho numa escola particular, e vai lá para sondar, né, o preço, se tem condição de arrumar uma bolsa para o filho. Aí o preço da mais baratinha, com bolsa e tudo, cai entre 200, 300, 400 reais por mês. Quer dizer, se o cara consegue pôr o filho na escola particular, ele respira aliviado, porque, quem sabe, agora meu filho está um pouco mais protegido da baderna, né? A realidade é essa, da baderna que está lá fora, mas aí ele começa a desesperar para conseguir chegar no final do mês e pagar a boleta da escola. Isso é necessitado. A gente está vivendo num mundo de necessidades, está faltando. A gente mata o leão de dia, né? De manhã, de tarde mata o urso, de noite mata a baleia, o tubarão, o que é o animal? Então, amados, ouvi isto: vós que tendes gana contra o necessitado, porque o sistema hoje tem gana contra o povo, e destruis os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo? Quer dizer, reduzindo a quantidade do trigo e aumentando o preço. É como se você fosse comprar um pacote de 5 kg de arroz, pensando que custa 10 reais. Aí você chega lá com seus 10 reais para comprar os 5 kg de arroz, aí ele te vende 4,5 kg a 12 reais. É isso que eles estão falando aqui, ó. Eles esperam passar a festa de lua nova, porque é tradição judaica, eles não podiam trabalhar nas festas, né? Para vender os cereais, porque eles queriam trabalhar, eles queriam ganhar dinheiro. O que me interessa a festa de lua nova? O que me interessa guardar um dia para o Senhor? E procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Deu para entender o nível da conversa desse povo aqui na época. Será que isso não nos lembra hoje como que a sociedade também tem falado, tem feito, tem pensado, tem agido, meus amados? Nós estamos no mesmo nível, não muda nada, meus irmãos. Jurou o Senhor, pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Vai vir escuridão. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações.
Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Vai fazer cair o cabelo dos homens, né? E farei que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amados, prestemos atenção nesses dois versículos 11 e 12 do capítulo 8 de Amós. Esse é um versículo muito perigoso. Olha só o que Deus está jurando aqui. Está profetizando, está anunciando. Ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Vamos prestar atenção, amados. Hoje é dia, acho que 24 de maio do ano de 2016. Eu tô com esse livro maravilhoso que mudou completamente a minha vida, chamado Bíblia. Tem uma pequenininha também no porta-luva lá do carro. Tem uma outra na gavetinha de cabeceira. Consegui dar uma de presente para minha tia, uma Bíblia de estudos muito boa. Eu dei para ela por causa do medo da grande tribulação, lembrando dessa palavra. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Prestem atenção, meus amados. Acabei de conversar com uma irmã falando que na igreja que ela está frequentando, ela vai agora esse último domingo e basta. Nessa igreja vai ver se arruma uma outra. Porque ela disse que o pastor da igreja na qual ela está mais preocupado em mudar o pavimento da igreja, em mudar a cor da igreja. Está falando que vai vir dias que aquela igreja vai ficar lotada. Está querendo encher a igreja, mas os membros, alguns membros dessa mesma igreja já foram até ele reclamar. Não estão gostando da palavra que ele prega, porque ela falando, ele não deixa o Espírito Santo agir. E o povo está querendo ouvir uma palavra sadia e não consegue se saciar. O povo sai vazio. Isso também já é um primeiro sintoma de carestia, meus irmãos. No fim dos dias, os atalaias de Deus estão anunciando. Olha que nós estamos no YouTube com uma riqueza de palavra de Deus muito grande. Você tem a Bíblia narrada pelo Cid Moreira, por outras pessoas, em várias línguas. Você tem vários estudos, você digita lá no Google estudo sobre alguma coisa, te aparecem tantas opções. Você vê filme da palavra, você vê estudos da palavra para tudo quanto é lado, Bíblia. Mas eu não sei se você que está me escutando já percebeu que está começando a rodear uma carestia sobre a terra. A minha irmã Luana de Sangue acabou de mandar uma mensagem para mim falando: Ana, eu tenho duas Bíblias, não sei, só que uma está muito pequenininha, está toda moça, e a outra, a letra é mais pequenininha ainda, eu não consigo ler, e eu estou querendo uma Bíblia de estudo para ler ela todo dia. Qual que você me aconselha a comprar, já que vocês, né, os irmãos já falaram que tem Bíblia aí que está duvidosa, com a palavra distorcida, deturpada? Minha irmã está com medo de comprar a Bíblia, amados. Ela está com medo de comprar uma Bíblia, chegar em casa com muita confiança, ler essa Bíblia e lá ter coisa distorcida. E ela não perceber, porque ela não, né? Às vezes é um texto bíblico que ela não leu, que ela não conhece, e ser enganada. Isso já é carestia, meus amados. Todo mundo que está aqui me ouvindo
Talvez se forem 100 pessoas me ouvindo aqui, eu gostaria de perguntar, levante a mão se você está indo numa igreja que você está sendo alimentado pelo evangelho verdadeiro. Quando você chega ali, se você chega em pecado, você está arrependido. Se você chega em fraqueza, você sai forte. Você quer o reino de Deus e não o reino do mundo. Você está fazendo a obra de Deus porque você está tão sobrecarregado da energia, da graça de Deus na sua vida, que você quer expandir para todos os lados. Levanta a mão. O que eu mais recebo é gente reclamando que a igreja que vai não presta. Aí você que está me ouvindo, talvez é um pouco moralista, vai falar, mas não é a gente, é o pastor que faz a igreja, é a gente. A gente não pode criticar o pastor. Ai de quem toca no ungido do Senhor. Não vamos confundir tocar nos ungidos do Senhor com entrar na lambança. Entrar em igrejas que põem a Bíblia no chão para os outros pisar em cima, falando que está pisando nas promessas de Deus. Olha o nível do evangelho que está por aí. O nível do evangelho de fazer louvores gospels em forma de pagode, forró, funk e todo o ritmo louco que está aparecendo. Só ritmo brega também, mas eles estão fazendo de tudo. Evangelho que bota lombarde em cima do púlpito, faz batismo no toboágua e por aí vai. Os irmãos já conhecem a história. Mas não precisa ir muito longe não. Você quer ir numa igreja pentecostal, porque ouviu falar que lá tem o poder do Espírito Santo, você entra numa igreja pentecostal. Chega lá dentro, o povo tá rodando, rodopiando e sapateando. Você entra, lá eles estão rodopiando, sapateando, você sai de lá, eles estão rodopiando, sapateando. Mas você sai vazio porque a mensagem verdadeira não te encheu o coração. Você continua no pecado, você continua nos erros, você continua na escuridão da falta de entendimento, na ignorância. Isso já é falta, meus amados. Isso aí já é sinal de caristia. Só que a caristia, em determinadas situações, ela não vem de uma vez, não. Ela vem aos poucos, muitas das vezes. Tem terras que eles têm os celeiros abastecidos e tem a horta lá, né, os campos todos plantados. Mas se não vem a chuva, a colheita morre. Mas os celeiros ainda estão cheios por causa do ano passado, talvez foi comprado. Mas aí eles têm a esperança de que alguma coisa vai produzir a terra e a terra não produz. Então vem a seca da cultura, da horta, né? Aí eles começam a usar a comida do celeiro. Quando chega nesse ponto, tudo é regulado. Ou é vendido de preço mais alto, ou não vende uma quantidade que você gostaria de comprar, começa a ser limitado, ou você talvez nem conta para comprar todos os dias. Aí você começa a perceber que a sua panela já não está tão cheia como estava antigamente. Isso é caristia. E vai só piorando até que os celeiros se esvaziam, os campos estão todos secos, não tem mais aonde encontrar abastecimento. E ali as pessoas então morrem de fome. E a Bíblia está falando aqui que vão vir dias, diz o próprio Deus, Pai Todo-Poderoso, em que Ele mesmo vai enviar fome sobre a terra, mas não é fome nem de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra, as palavras do Senhor. Mas aí você vê um pouquinho antes, Deus ele comentando como que o povo religioso se comportava. Eles faziam discursos do tipo: quando vai passar a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo? Muitos crentes que se dizem crentes hoje estão dizendo: ufa, que saco, tem que ir no culto. Aí chega lá no culto, bota o telefone ali na mão, fica olhando o WhatsApp, Facebook, pensando: que saco, que hora que esse culto acaba? Porque eu vim cá e bati cartão. Ou então tem crente que vai na igreja, tá ali no culto, às vezes a igreja é abençoada ou não, não sei. Mas o próprio crente já chega predisposto a não querer ouvir o que está sendo dito. Não vê a hora de ir embora, cumprir o ritual. Falar: puxa vida, é domingo, eu não posso trabalhar hoje, não posso fazer nada, estou precisando trabalhar para ficar mais rico. E aqui Deus fala: vai vir dias em que você vai ter fome e sede pela palavra de Deus e não vai encontrar. Porque é como se disse: agora nós temos uma bonança do evangelho à nossa disposição e a gente não está fazendo uso. Então você não quer não? Vai chegar um momento que eu vou recolher. Vai morrer de fome. E o povo vai falar. Eles vão andar de mar em mar. Isso aqui são homens e mulheres cruzando continentes, países, procurando a palavra de Deus, indo atrás. Eles vão ir do norte até o oriente, quer dizer, vão cruzar toda a terra
correrão, olha aqui, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. O momento crucial desse texto vai ser com a entrada do anticristo no mundo. Porque quando ele entrar nesse mundo, você pode ter certeza que aonde tiver uma Bíblia acessível, essa Bíblia vai ser destruída. Isso aconteceu na época de Hitler, não só com Bíblia, mas com todos os livros e literaturas da região, eles queimaram todos. Acho que na Inquisição também aconteceu isso, queimaram-se muitos livros, a Igreja Católica, porque com a conversa para o povo não ter cultura, porque quem tinha que ensinar o povo eram os sacerdotes da Igreja Católica. E agora, meus amados, com a entrada do anticristo que está próxima, ele vai extirpar do planeta Terra a palavra de Deus. Quem for pego com uma Bíblia na mão, essa pessoa vai ser perseguida e vai ser ameaçada. Você vai aceitar a marca da besta? Não. Você vai aceitar a marca da besta? Não. Você vai aceitar a marca da besta? Não. Então prende essa pessoa, que essa aqui é um traidor. E aí você ou essa pessoa vai ser levada para os campos de concentração que já estão espalhados pelo mundo inteiro. Se você é uma pessoa que procura se informar a que ponto está o planeta Terra, você vai descobrir que tem campos de concentração espalhados pelo mundo inteiro. E tem gente no YouTube, gente que se parece ser muito conceituada de tanto assunto, falando que o mundo, desde que é mundo, as nações mais ricas, tem sempre tudo isso armazenado por um dia de necessidade. Aí explicou os caixões da FEMA, explicou várias coisas, né, que a gente está vendo aí que são anormais. Não, mas quando eu era menino, não sei aonde que eu fui. Quando eu cheguei lá, a gente entrou não sei aonde, tinha um tanto de coisa armazenada do exército, porque o exército tem que estar sempre abastecido para um dia de catástrofe, a gente nunca sabe. Mas né, não. Tem coisa esquisita rodeando o mundo. O mundo jaz na mentira. O mundo está rodeado de mentira para todo lado. Não adianta. E está se preparando para fazer a carnificina, creia você ou não. E ali vai ser o momento em que a palavra de Deus vai desaparecer. Amado, a coisa vai ficar terrível. É por isso que Deus hoje, ele praticamente como que clama aos homens para estudar, ler a palavra dele. Porque a palavra de Deus é a fonte que jorra dentro de nós, no nosso dia a dia. Tem gente que fala que não tem fé. Não tem fé porque não lê a Bíblia. Tem gente que fala que não consegue orar. Não consegue orar porque não lê a Bíblia. Tem gente que fala que não consegue falar de Deus para ninguém. Não consegue falar porque não flui do seu interior a palavra de Deus. Você não tem exemplo, você não tem base, você não tem nada. O Espírito Santo não tem com o que trabalhar dentro de você. Eu vou resumir aqui trabalhando essa semana. Essa semana, a gente estava ali mexendo. Aí o pessoal fica me rodeando, porque eu sou evangélica, no meio de todas as católicas ali. Eu vou resumir muito a história, porque eu tenho que continuar aqui com o estudo. Mas chegou um momento, né, que elas ficam me perguntando várias coisas, e dependendo da minha resposta, é assim, a nossa igreja católica também é assim, que não sei o quê, e fica tentando me atiçar para achar um motivo para atacar, para falar, viu? Você tá errado, nós estamos certos, você tem que converter. Porque no fundo é isso que eu vejo nos olhos, né, de algumas delas. E aí foi aonde Deus me deu uma sabedoria para falar. E olha que com o povo italiano é duro, o osso é duro de roer com o povo italiano, eles são duros, são difíceis. Mas Deus me deu um entendimento. A minha patroa gosta de comer ameixa. E agora, mês passado, foi a estação da ameixa na Itália. Então tinha muita ameixa nas árvores de ameixa para tudo quanto é lugar. Até agora, do outro lado da rua, tem uma árvorezinha de ameixa, tá cheinha de ameixa madura. E ela é estilista, né? Então ela estudou, ela tem dom, ela tem talento para desenhar vestido, roupa bonita de todo jeito, casar as cores, combinar tudo. E detalhe, ela só trabalha com tecido original, tipo seda verdadeira, linho de verdade, algodão 100%. Ela não usa esses tecidos sintéticos, não, é só coisa verdadeira. Bacana. Eu viro para ela e foi o Espírito Santo que me tomou naquele momento e todo mundo calou a boca. Eu virei para ela e falei, olha só para você ver, você não gosta de comer ameixa. Você já parou para perceber uma coisa?
Eu não entendo só um negócio. Por que católico não lê Bíblia? Aí elas ficaram assim, aí a outra já respondeu de cara. A gente não lê Bíblia porque a gente não tem tempo. Eu falei, não, tempo quando a gente quer, a gente arruma para as coisas que a gente gosta. Olha só para você ver. Aí já virei para a patroa e falei, você não gosta de ameixa? É, sim, eu gosto. Eu falei, pois é, você já parou para pensar que todo ano, no mês correto da estação da ameixa, dar seus frutos, as árvores das ameixas estão todas cheias de ameixa? Olha para você vê você mesmo, sua vida. Você tem todo esse dom, todo esse talento de estilista. Sabe desenhar, sabe medir, sabe criar, sabe fazer acontecer. E detalhe, trabalha só com material vindo da natureza, seda, algodão, o linho, tudo coisa original, obra-prima de Deus. E como que nós, evangélicos, vendo isso tudo, a gente só não consegue entender por que toda essa ingratidão para com Deus. Ele nos deu tudo e nos dá tanto. E a gente não consegue tirar nem menos 5 minutos por dia para passar tempo com Ele. Ouvindo, simplesmente ouvindo a Deus. Aqueles 5, 10 minutos que a gente, por mais que a nossa vida está desgraçada, meus irmãos, a gente joga na lata de lixo os nossos próprios pensamentos, o nosso chamado egocentrismo, e foca na palavra de Deus, foca nas coisas de Deus. Escuta, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Olha só como é que Deus coloca essa situação. E depois eu disse, e digo só uma coisa para terminar. Vocês ficam olhando para mim, para os crentes. Nós não oramos para santos, nós não oramos para Nossa Senhora. Eu vou falar uma coisa. Eu, Ana Paula, eu tenho uma consciência. Se eu, Ana Paula, estou em pecado, estou faltando de respeito para com a Mãe de Deus, como vocês a chamam, a Nossa Senhora, e com Deus, e um dia eu vou ter que responder diante dele, eu estou pronta. Eu assumo a minha responsabilidade em olhar na cara, nos olhos de Deus ali naquele lugar, no dia que eu vou ter que prestar conta, porque eu vou ter que olhar ele no rosto. Vai ser talvez o único dia que os pecadores vão estar prostrados e vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus e vão ter que olhar nos olhos dele, meus irmãos. Vai ser o dia do julgamento do trono branco. E eu disse, eu estou pronta. Se ele virar para mim e falar, Ana Paula, você não orou para Nossa Senhora, você não orou por São Francisco, você não orou por São Judas Tadeu e etc, etc, etc. Então você, porque faltou de respeito, você perseguiu talvez em palavras aqueles que assim faziam, você vai para o inferno. Eu tenho uma coisa ao meu favor, falei para elas. Se eu puder, eu vou levantar a minha Bíblia e vou olhar para Deus e falar, olha aqui nesse livro não tem lugar nenhum escrito que eu tinha que orar, pedir para Nossa Senhora. Aqui não tem escrito lugar nenhum que o Senhor tinha uma mãe, porque os católicos chamam Nossa Senhora de Mãe de Deus. Mãe de Deus. Mãe de Jesus, de Deus, talvez até do Espírito Santo. Eu não consigo entender a bagunça que eles fazem, mas é a realidade. Aqui não está escrito que eu tinha que bater joelho para São Francisco, para São Judas Tadeu, para São Tomé, seja para que santo que for. Então, se o senhor tem que me condenar, o senhor me condena baseando no que está escrito aqui. Falei isso para elas. Vai chegar um dia que ou eu vou estar errada, ou vocês vão estar errados, e cada um vai ter que dar conta dos seus atos. Eu estou esperando esse dia na base da Bíblia. Na minha Bíblia e na sua Bíblia não está escrito que eu tenho que rezar para santo. E eu só pratico aquilo que a Bíblia me fala. Agora, meus amados, como é que eu ia conseguir soltar uma dessa? Se de manhã não tinha lido, eu estava sempre lendo o livro de Amós. Teve um momento no livro de Amós que fala que Deus ele faz evaporar a água do mar e depois as devolve para a terra, que Deus colocou limite daqui e dali, fala da glória da natureza. É onde eu lembrei do pezinho de ameixa. É o Espírito Santo que me trouxe à memória o argumento correto, sem atacar ninguém, para aquela ocasião. Todo mundo calou a boca. Acabou o assunto. Não teve argumento, não teve nada. O que eles tinham para falar? E olha que lá tem gente muito religiosa. Cadê o argumento para bater de boca comigo? Eu falei na palavra. Eu me defendi na palavra. Eu me saí bem em cima da palavra. Mas infelizmente, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
Andarão de mar em mar e do norte ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver ao culto de Berseba. Esses mesmos deuses e esses mesmas pessoas vão cair, meus irmãos. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Não se levantarão jamais. E para você que ainda está duvidando que vai ter jeitinho na grande tribulação, exemplos da punição dos ímpios. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 5 e diante, eu quero ler e destrinchar isso aqui com os irmãos. Porque o povo está achando que as coisas de Deus vai ter sempre um jeitinho no final da conversa. Deus vai estar sempre arrumando um espaço. Exemplos da punição dos ímpios. Vamos ler esse capítulo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, olha só o apóstolo aqui, Judas, falando. Quero, pois, lembrar-vos, quer dizer, se lembra porque quem está sendo lembrado já sabe. Embora já estejais ciente. Ciente vem da palavra consciente, quer dizer, você já tem entendimento sobre esse assunto, de tudo uma vez por todas. Então ele quer só botar uma régua na conversa. Que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinado, tem muito crente alucinado aí, meus irmãos, hoje mesmo eu vi um. Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Está falando da ignorância que leva os homens à corrupção. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim foi o primeiro filho de Adão. Adão e Eva teve Caim e Abel, e Caim matou Abel, foi o primeiro assassino da história. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, que era um profeta de Deus, mas por causa da ganância, Balaão também foi punido. Era um homem de Deus, conhecido em toda aquela região. E pereceram na revolta de Corá. Essa revolta de Corá aqui, eu não estou bem lembrada aqui, mas eu acho que esse negócio estava se levantando contra Moisés, é alguma coisa do gênero. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. O que é um pastor que a si mesmo se apacenta? Amado, hoje infelizmente eu tenho que dizer, um pastor que a si mesmo se apacenta não é só o povo que está dentro das igrejas, não.
Tem muita gente se apacentando por aí, meus amados. Tem muita gente pregando tanta besteira, tanta loucura, tanta bagunça para se apacentar a si mesmo, para ter uma turminha que o segue. Na cara e na coragem. A gente ainda vê gente defendendo muito apóstata, muito louco, muito herético, muita gente ignorância. Gente cheia de ignorância que começa a pregar a palavra de Deus, aí acha um textinho lá no Velho Testamento. Aí acha um texto lá que fala de um determinado tema, aí essa pessoa já pega aquele assunto com aquele tema, taca na palavra, já dá tradução, já dá explicação, já dá profecia, já dá conclusão daquilo, que vai ser assim nos nossos dias, igual aquilo está falando ali. Às vezes são assuntos que aconteceu com o povo judeu. São assuntos que cabem somente àquela época, mas as pessoas estão aí já julgando de acordo com a necessidade. É por isso que eu estou lendo o Velho Testamento com os irmãos hoje e o Novo, para ninguém botar o dedo e falar, Ana Paula, você está pegando base lá no livro de Oséias e falando que o que está acontecendo lá vai acontecer com nós. Não, meus amados, eu estou lendo agora também no livro de Judas. Judas foi um dos apóstolos de Jesus Cristo e pregou o evangelho também. E foi inspirado não só por Deus Pai, mas pelo Espírito Santo. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento. Que coisa horrorosa é você ver uma nuvem sem água. É você estar debaixo da seca, aquele calor terrível, o ar abafado, você não consegue nem respirar, e você vê uma nuvem lá não sei aonde, você já enche de esperança, fala, não, vai chover. Aí aquela nuvem aumenta, vai crescendo, você começa a pular de alegria, vai chover, passa 5, 6 minutos, a nuvem passa e não chove, e o calor só piora. Isso é uma nuvem sem água, e está dizendo que esses pastores, esses pregadores, essas pessoas são como essas nuvens. E eles são impelidos pelos ventos, quer dizer, eles vão onde o vento da sua fama, da sua prosperidade, do seu ego os leva. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. E o que mais tem na terra é padre, é pastor, é pregador, é aquele que se diz profeta, é aquele que se diz homem de Deus, é aquela que se diz mulher de Deus, são os atalaias, são os missionários, os levitas, tem de tudo. São árvores em plena estação dos frutos, porque esse é um momento em que a árvore tem mais que dar fruto, porque Jesus está voltando e vai ser a última leva para a igreja, mas eles estão desprovidos dos frutos. São árvores na estação do fruto, é a árvorezinha de ameixa na época da ameixa, sem ameixa. Duplamente mortas, desraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Mamma mia, meus irmãos. Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. Não está falando de povo judeu, não. Enoque não é nem do povo judeu, Enoque foi o 7º depois de Adão, então não existia nenhum povo particular, né? Existia Adão e aquela descendência dele ali, quer dizer, estava se formando a humanidade. E ele viu, eis que veio o Senhor entre as suas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. Quer dizer, é a Ana Paula que vai convencer o homem do pecado. É o José, a Maria, é o Carmo, é aquela ou aquele? Não, meu amado. É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer agora, ele vai convencer depois, no dia do julgamento. Todos os ímpios vão ter que se prostrar diante de Deus. Acerca de todas as
obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiam contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Quanta gente está murmurando, está reclamando, é descontente com a vida. Quanta gente que está aí, eu sou de Deus, eu conheço tanto de Deus, Deus fala comigo em sonho, em visão, toda hora, todo dia. Mas são pessoas que estão murmurando. O povo está me perseguindo, o povo está me criticando, eu estou triste, eu estou muito triste hoje, orem por mim. Isso sempre aconteceu, a Bíblia está falando desse povo aqui. Eles estão sempre reclamando, meus irmãos. Uma pessoa que está em Deus, por mais que ela está vivendo problema, ela pode compartilhar seus problemas, como não? Mas ela está todo dia murmurando, reclamando, triste, descontente. Se você tem Cristo, você tem alegria. É uma alegria que não vem de nós, mas vem de Deus. É o nosso consolo. A Bíblia diz que Deus é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso consolador. Uma pessoa consolada não é uma pessoa arrasada todo dia. Essas pessoas que até a sombra delas estão perseguindo elas, até a sombra delas está com inveja delas. Meu pai, por um período, foi assim. Meu pai estava com uma vida tão desgraçada, tão arrebentada, pobre, miserável, literalmente falando, no vício do cigarro, da bebida, e achava que todo mundo tinha inveja dele. A vida do meu pai era reclamar de inveja, o povo tem inveja de mim. Engraçado que as pessoas que ele referia que tinha inveja dele, todo mundo estava bem. Carro do ano, casa arrumadinha. Foi na época que explodiu a febre da casa de 2 andares, né, para classe média, porque até então não tinha. Aí teve um período, eu devia... Quantos? Eu era criança, quando a gente começou a ouvir todo mundo, tô construindo a casa de 2 andares. Foi uma febre, dali começou. E ele dizia que esse povo tinha inveja dele. Teve um dia que eu até falei, pai, eles têm inveja do quê, pai? E hoje a gente vê isso aí. O povo tá só murmurando. Ah, minha irmã, o povo tá me atacando, estão com raiva de mim, estão com inveja de mim, estão me perseguindo. Onde eu vou tem gente me perseguindo. Olha aqui a palavra falando sobre esse povo. Andando segundo as suas próprias paixões. Paixão não é só o pecado sexual ou só o dinheiro. Não. A paixão, muitas das vezes, são sentimentos egoístas. Quer dizer, eu quero ser escutado, eu quero ser seguido, eu quero ser conselheiro, porque eu preciso receber votos de gratidão de todo mundo, eu preciso ser reconhecido. Mas são pessoas que estão sempre reclamando. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Isso são exemplos da punição dos ímpios. A Bíblia fala de 10 virgens. 5 prudentes, 5 nécias. As 5 virgens prudentes, ao se aproximar à meia-noite, ouviu: eis o noivo, eis o noivo. Então elas levantaram com as suas lâmpadas, com o seu óleo de reserva, e foram dando partida para encontrar-se com o noivo. As outras virgens: dá-nos um pouco do teu azeite. Dá-nos um pouco do teu azeite. Elas respondem: não, vai comprar. Porque se eu dar do meu azeite para você, você e eu ficaremos sem. Então elas partem. Mais tarde, se buça na porta. Deixe-nos entrar, deixe-nos entrar. Quem abre a porta? O próprio noivo. Primeiro, quem chama as virgens? Ouve-se a voz: eis o noivo. Quer dizer, tem um segundo personagem anunciando que as bodas estão ali, anunciadas. Era a hora de subir. E as virgens então vão de encontro com o quê? Com seu azeite, que é o óleo do Espírito Santo na nossa vida. E elas entram para as bodas. A porta é literalmente fechada. A Bíblia fala: eu sou o Deus que abre a porta e ninguém abre, que fecha e ninguém... Como é que é? Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Mais tarde, vem as outras 5 ali, pedindo para entrar. Aí quem abre a porta? O noivo. E o que ele responde? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E o conhecer aqui citado pela boca do Senhor na Bíblia
é conhecer de vivência, intimidade, comunhão. Eu, Ana Paula, só posso conhecer esse Deus se eu ler a palavra dele. Não tem jeito, você pode tentar escapar para tudo quanto é desculpa. Se você não se colocar a ler a palavra de Deus, você não vai conhecer a Deus. Você não vai sentir as causas de Deus. Você não vai entender os propósitos de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o ser de Deus. Porque a sua vida vai girar sempre em torno do seu próprio egocentrismo, de você. Tô sofrendo, tô sendo perseguido, o povo tá com inveja de mim, eu tô perdido, eu não consigo orar, eu não consigo sair do pecado, eu não ora por mim, me ajuda daqui, me ajuda. Amados, está na hora de acordar. Hoje a gente ainda tem essa bênção diante das nossas mãos. A palavra de Deus está aí com você agora. Talvez você não está acompanhando o vídeo com a Bíblia aberta, mas a sua Bíblia está lá no cantinho da sua cabeceira, na estantezinha da sua casa, na gaveta, no carro, sei lá onde, amado. 10 minutos não mata ninguém. 5 minutos, aí é até vergonha, mas ainda assim é 5 minutos. Porque vai chegar um dia em que as pessoas vão ter fome e sede das palavras e não vão encontrar, porque o próprio Deus vai retirar. Não é o anticristo, não. Ele vai ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Mas é Deus quem tem o controle de todas as coisas. Não adianta você que está me ouvindo, é que eu já estou falando para terminar que a bateria está acabando. Mas não adianta você que está me ouvindo falar, Ana, eu estou em pecado. Todo dia ainda assim, mesmo em pecado, eu estou orando, mas eu não consigo sair do pecado. Mas eu sei que Jesus está voltando. Mas eu sou uma pessoa que ama Jesus. Eu quero bem a Jesus. Mas eu não consigo parar de pecar, minha irmã. Você não me entende, você não sabe do que eu estou passando. E blá, 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 blá. Mas eu penso assim, Ana, porque eu ouvi isso também, vários estudos que falam sobre isso. Ainda que aconteça o arrebatamento, e se eu ficar para trás, mas se eu me arrepender na grande tribulação, Ana, eu vou subir. Depois Deus vai me salvar, amados. Ainda que isso fosse possível, porque eu não estou aqui para dizer que é ou que não é, apesar que a palavra de Deus não me dá nenhuma base concreta. E quando eu falo de base concreta, é quando eu encontro um texto num determinado livro que fala determinado assunto, todo o texto e todo o contexto. Depois aquilo ali me dá base em outros livros bíblicos que vão dando respaldo para aquilo que está sendo falado. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu abri em Amós capítulo 8 e puxei depois lá em Judas capítulo 1. Um está dando respaldo para o outro, para ninguém falar você está falando de judeu, ou você está falando só de gentio. Não, a palavra está dizendo aqui o que eu estou falando. Eu li tudo, você está aí com o contexto na mão. Ana, mas eu ouvi alguém falando que tem chance na grande tribulação, mano. Então não precisa ficar com tanto medo não, porque tem chance. Foi falar da Bíblia, tem lá texto bíblico que fala, ainda que tivesse. A realidade é que quem está ouvindo as coisas de Deus ainda não entendeu, poucos são os que entenderam, que a partir do momento que Deus descer a mão do juízo dele, ele só vai levantar depois de no mínimo 7 anos de grande tribulação. Eu estou trabalhando com costureira e eu estou ali aprendendo a fazer o serviço. Todos os dias a agulha me espeta no mínimo umas 15 vezes por dia, normalmente na mesma região. Agora eu estou aqui falando das coisas de Deus e o meu dedo está doendo, de tanto que eu espetei ele hoje. Amados, isso já me dá fastídio. Eu já estou ficando chateada, nervosa aqui. Agora imagina a grande tribulação. Não vai ser uma agulhinha bobinha que vai espetar o seu dedinho e ali você não precisa nem tacar nada que depois sara, não. Eles vão cortar a mão, eles vão cortar pé, eles vão arrancar unha por unha. Eles vão mutilar, eles vão violentar, eles vão estrupar crianças, homens, mulheres. Se você conseguiu ver uma base do Holocausto, do judeu, dos filmes aí que mostram de Hitler, isso aqui que você viu no filme não é nem cosquinha do que vai ser a grande tribulação. E você acrescenta a isso meteoro caindo na sua cabeça, tsunami de água podre entrando no mundo inteiro, quase que na maior parte do planeta, cidades desaparecendo do mapa literalmente, ali sim vai acontecer isso, chuvas de pedra de granizo de no mínimo 35 quilos.
O gelo por si só já é denso, já é pesado. Por ser gelado faz mais mal ainda. Imagina você caminhando na rua, começa a chover pedras de 35 quilos. Alguém já jogou pedra em você? Uma pedrinha como um palmo de mão, alguém já jogou em você? E se jogou, doeu? Agora imagina isso caindo do céu na sua cabeça. Sabe quanta gente vai morrer debaixo dessa chuva de granizo que vai acontecer, como a Bíblia anuncia? As feras do campo já não mais respeitando os homens, atacando, matando, machucando, estraçalhando pessoas para tudo quanto é lado. Picada de escorpião, de mosquito, de aranha, de formiga, de barata, tudo quanto é inseto. Veneno sendo injetado, a morte fugindo dos homens por 5 meses, os homens mordendo a língua de dor e não podendo morrer. E coisas que a gente nem consegue imaginar, porque só quem estiver na grande tribulação é que vai saber o que vai ser aquilo. Você acha que você está pronto para entrar nisso? Se você acha, meu querido, minha querida, boa fortuna, como se diz aqui na Itália, buona fortuna, boa sorte. Mas eu, Ana Paula, eu não vou esperar entender se essa palavra que dizem que vai ter segunda chance é verdadeira ou falsa. Eu não vou entrar na grande tribulação para pagar para ver não, meus queridos. Porque agora o tempo já está complicado, as coisas estão difíceis, mas a gente ainda tem a palavra de Deus, a gente ainda tem saúde, a gente ainda tem a mão da misericórdia e da graça de Deus cuidando dos homens. Existe um bem comum na terra hoje, da graça de Deus. O sol ainda não me queima a pele 7 vezes mais forte. A água que eu bebo na minha casa ainda é pura, limpa e cristalina. Ainda que o ar que eu respiro não é o melhor de todos, já me dá alergia para tudo quanto é lado, mas ainda é um ar, pode-se dizer, respirável. Eu consigo ver um céu azul, eu consigo ver as minhas flores desabrochando na primavera. Eu consigo ver meus filhos numa certa comodidade, estão bem, estão sentados, deitados, dormimos em paz. Eu consigo deitar a cabeça no travesseiro para dormir em paz todos os dias, tranquila de que ninguém vai arrebentar minha porta com um fuzil para me raptar, me levar para um campo de concentração. Mas se você está querendo achar que agora você ainda vai enrolar mais um pouquinho, porque você tem a esperança que vai ter segunda chance, porque se você se converter de todo o coração na grande tribulação, Deus vai te salvar, amado, eu não colocaria o pescoço na forca por isso não. Eu não colocaria não. E eu, Ana Paula, eu nunca pregaria uma loucura dessa. E eu explico por quê. Talvez você que está aqui me ouvindo é uma dessas pessoas que está caminhando em dificuldade. Isso não é um problema, um pecado. Isso não é a morte para você. Às vezes você está me ouvindo, você está com uma vida desgraçada, cheia de pecado. Você ainda está fraco, não está conseguindo reagir, mas você está com o coração gritando, Deus me ajuda, e o que eu posso fazer? E alguém te dá orientação, você vai lá e faz. Mas talvez você está me ouvindo, você ainda... Mas essa palavra que a Ana pregou é até bacana, mas eu ouvi alguém dizendo, tantos dizendo que vão ter... O pessoal da Adventista do 7º dia, por exemplo, Ana, diz que vai tudo entrar na grande tribulação, eles estão até se preparando para entrar no mato. Então eu vou começar a fazer curso também, vou começar a armazenar alimento, vou comprar um mochilão, vou comprar um colchão para dormir, né? Esses colchão que você dorme dentro, eu vou resolver. Porque eu não quero preparar para subir no arrebatamento, porque eu não dou conta, Ana. Meu pecado é indominável, não tem como dominá-lo, Ana. Você não entende, Ana. Eu não tenho força para ler a palavra de Deus, não, Ana. Eu não tenho força para nada agora, não, Ana. E você tá aí soltando as suas desculpas para enrolar mais um pouquinho. Dá um jeitinho em tudo. Ana, você não tá entendendo, Ana. Eu sou brasileira. Eu sou brasileiro, Ana. O brasileiro tem um jeitinho para tudo, Ana. Ana, você está falando de um Deus que eu não conheço, porque o Deus que me foi apresentado é um Deus de amor e de misericórdia. Ele não vai ter coragem, Ana, de punir o povo. E você se esquece que ele não teve dó de punir o seu próprio filho na cruz? Será que você se acha melhor do que Jesus? Ou você talvez se acha pior do que Jesus o suficiente para Deus ter misericórdia da sua vida, que não seja pelo sangue do filho dele, que era santo e morreu naquela cruz? Você acha que é assim? A Bíblia fala que quando Jesus morreu naquela cruz, Deus teve prazer em esmagá-lo. Deus, naquele processo, literalmente, a Bíblia diz que Deus teve prazer em esmagar o seu próprio filho.
Deus, ele derramou até a última gota do sangue de Jesus. Ele começou lá no Calvário, lá no monte que ele estava orando. E ele terminou de derramar a última gota, um pouco antes dele dizer, Pai, está consumado, e morrer. Quando Jesus morreu, todo o resto do sangue desceu água, desceu todo o líquido que tinha em Jesus. Por que desceu água do lado de Jesus? Alguém já parou para pensar? Eu gostaria de convidar os irmãos só a refletir que a água é símbolo de vida também. A água da vida. A Bíblia fala que quando vier a cidade santa de Sião, a Nova Jerusalém, do centro dessa cidade, da praça principal, vai fluir um rio de águas vivas. E aonde aquela água tocar, a vida vai fluir. Vão ter árvores ao redor desse rio de água da vida, né? E as folhas dessas árvores vai servir para a cura das nações. A água, meus amados, é a presença da vida. Você vê que onde não tem água no planeta Terra, não tem vida. Não pode plantar nada, não pode fazer vida, não pode crescer família. Não tem água, tem seca, deserto. Jesus, ele derramou a vida dele por você. O Espírito Santo, ele é a presença dessa água da vida nos nossos corações. E o sangue de Jesus é o dinheiro, a moeda que pagou pela sua vida na eternidade. Se o sangue dele não cobre você da cabeça aos pés e a água não entra no teu interior para que flua rios de água viva através da palavra de Deus, você acha que Deus vai ter dó de você? Porque você é um pecador e não tem controle sobre seus atos? Porque alguém falou por aí que na grande tribulação vai ter chance? Amados, Deus, ele não poupou quem ele não tinha que poupar, meus amados. Deus, ele não poupou quem ele tinha que poupar, nem quem ele não tinha que poupar. Nós estamos chegando no final da humanidade. Talvez você que está me ouvindo, você se acha tanto. Antes de você já vieram tantas gerações. Como você, já morreram todos. Muitos estão no juízo do inferno já, esperando para ser julgado no grande dia. E muitos estão descansando no seio de Abraão, no paraíso, no céu, chame como você quiser. E às vezes você acha que você tem a definição para as coisas que Deus já nos deu. Não é isso que o Espírito Santo está falando para a igreja, que vai ter segunda chance, não. Sabe quem vai poder escapar na grande tribulação? Eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir, para você entender como é que a coisa é perigosa. A Bíblia fala, pode o cão voltar ao seu vômito? A Bíblia fala, melhor que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu te vomito da minha boca. Ser frio ou quente não é uma coisa de qualidade, eu sou quente, aquele é frio, não. Deus, ele falou, você é frio ou quente, mas como você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. E sabe por quê? Porque Deus, ele não gosta de voltar atrás com quem cospe na cruz. Cada vez que você se rebela contra a palavra de Deus, você está pregando Jesus na cruz de novo. É quase como se você quisesse que ele fosse de novo pregado. Quantas vezes Jesus vai ter que ser pregado naquela cruz por você? E a Bíblia fala que vai ter a herança da mulher, do filho. Essa mulher, ela partoriu um filho que foi arrebatado para junto do pai. E depois o dragão vai perseguir o restante da sua descendência. Apocalipse, se eu não me engano, ou 9 ou 12, eu não lembro de cabeça, eu não me lembro. Mas sei que eles vão ser protegidos por 3 anos e meio. Eles são a herança da mulher. Quem que é a mulher no livro de Apocalipse, meu irmão? A mulher no livro de Apocalipse é a igreja. Mas olha para você ver. O varão nasceu. O varão nasceu e foi para junto do pai. A mulher foge para o deserto e é protegida por 3 anos e meio. O dragão abre a sua boca, mas a terra protege a mulher. O restante da descendência da mulher. Sabe quem que é esse povo? Talvez é seu pai, talvez é sua mãe, talvez é seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu tio, seu amigo de trabalho. Cético. Você fala de Jesus para essa pessoa, mas ela ainda não converteu. Às vezes ela é até uma simpatizante do evangelho. Às vezes até vai de vez em quando à igreja para ver o pastor falar porque acha bonito, mas nunca rasgou o coração aos pés da cruz, nunca chorou, nunca pediu perdão por nada, porque nunca entendeu
que precisa se arrepender e que é um pecador. E chora porque reconhece a Deus na sua soberania e aprende a temê-lo. Isso é um não convertido. Mas é uma pessoa que você hoje está investindo na vida dela. Você está fazendo como a parábola do semeador. Você está lançando semente com a sua vida, com os atos da sua vida. E vai chegar um momento que se essa pessoa pela qual você tem batalhado através de orações, ufa, quanta gente eu tenho orado por eles. Você está batalhando através de oração, você está dando exemplo, você está falando de Deus, está até brigando, não sei como é que tá, mas essa pessoa não converte. Acontece o arrebatamento, essa pessoa faz parte da sua herança porque ela não se converteu de todo o coração. Ela nunca colocou na boca a palavra, eu sou crente. Eu sou de Jesus, eu fui batizada, eu creio, fui salvo pelo sangue de Jesus. Eles não confessam. Presta atenção, presta atenção. Essas pessoas, elas não confessam Jesus como o Senhor e Salvador da vida delas. Quer um exemplo? Minha mãe escapou da morte esse ano, 2 meses atrás, 2 vezes, porque ela passou por 2 cirurgias bem invasivas. Agora, conversando com ela a última vez, conversa vai, conversa vem, ela, sim, eu pedi muito para Deus, eu rezei muito para Jesus. Aliás, ela não fala rezou não, porque ela sabe que eu sou crente, ela finge boba, mas ela sabe como conversar. Mas eu falei muito com Jesus, a minha fé é grande demais. Mas ela não falou, nunca, Ana, eu sou uma pecadora. Eu nunca ouvi sair da boca da minha mãe a palavra, eu sou uma pecadora. Nunca. Nem da boca dela, nem da boca de tios, nem da boca do meu esposo, que vai sempre no culto comigo aqui quando a gente vai na igreja. Ele nunca falou, Ana, eu sou um pecador. E eu só não pecador. Nunca. Talvez seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aí, você está batendo boca com esse povo esses anos, todos chorando, no joelho, seu filho. Você não vê eles falando, eu sou pecador. Eu preciso do sangue de Jesus na minha vida, porque eu reconheço isso. Eu sei que se ele não me salvar, eu estou perdido. Eles não falam. Isso é não confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Presta atenção, meus amados. Porque se uma pessoa confessa a Cristo de todo o seu coração, com consciência do que está falando, mas vomita de novo e continua pisando na bola com Deus e se rebela, essa pessoa está voltando ao seu vômito. É um apóstata, é uma pessoa que se rebelou contra Deus. Eu não sei dizer porque eu fico numa ignorância muito grande quando o tema é pecados contra o Espírito Santo. Talvez seria muito arriscado eu dizer que esse é um caso de pecado contra o Espírito Santo. Eu não sei, eu não posso arriscar em dizer. Aquilo que eu não tenho certeza eu não posso falar, mas pela lógica, imagina o caso de uma pessoa que um dia vai numa igreja. Ainda está viva, ok? E ela vai na igreja, ela bate o joelho no chão, você vê ela chorando, arrependida. E ali a vida dessa pessoa realmente tem uma mudança e você passa a ver essa pessoa como uma pessoa cristã, como você. Mesmo como você. Você olha para ela, você tem toda a certeza. E ela confessa a Cristo todos os dias. Ela fala, eu sou um pecador, o sangue de Jesus me libertou e me liberta todo dia. E você vê realmente uma vida com Deus. Mas depois de um tempo, essa pessoa, por um motivo de força maior, começa a se desviar dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele se colocaria a vigiar. Por que que Jesus deu essa advertência para nós? Por que que a Bíblia toda fala de vigiar, 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 vigiar? Por que que Deus nos manda literalmente a estar em vigilância? Quem vigia, amado, vigia porque não quer ser pego de surpresa, porque quem é pego de surpresa, nesse caso, vai ter um dano irreversível. Você não pode falar para os seus entes queridos que estão aí batendo boca com você esses anos todos, vigia, e eles vão entender o que é isso. Mas você pode falar para um que se diz crente, vigia, ele vai entender o que é isso. Opa, vigiar é estar em santidade. Mas lá no fundo eles sabem que eles não estão. Essa é as 5 virgens nécias. E Jesus fala, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Com todas essas bases que eu estou conversando aqui com os irmãos, acreditar em segunda chance para crente, eu não acredito. Porque se agora que o negócio está complicado, mas a gente está bem livre para seguir a nossa fé, a gente ainda não quer fazer, como é que na grande tribulação o povo vai se santificar?
A Bíblia fala que Deus vai entregar o homem nas suas próprias concupiscências. A Bíblia fala várias vezes, vários textos de exemplo, com Deus deixando o homem se embriagar com seu próprio pecado, com a sua própria paixão. O juízo de Deus começa quando ele entrega o ser humano à sua própria vontade. O dia que ele faz isso, ele bateu esse martelo, acabou a chance. Não adianta ficar desesperado na grande tribulação. Não adianta. Só vai ser salvo na grande tribulação quem não se converteu verdadeiramente a Cristo. Porque ele fala até lá, no final da grande tribulação, quando vem os flagelos, os 7 flagelos. Ele manda, tem vários momentos que ele fala de certos flagelos que vieram. E tem um que ele fala que os homens mordiam a língua de tanta dor e blasfemavam o nome de Deus. E não se arrependiam dos seus maus caminhos. E continuavam adorando seus deuses. Leia Apocalipse, leia lá o livro dos flagelos. Você vai constatar o que eu estou falando. Irmão, não queira depositar a sua sorte na caixinha de promessa de muita gente que está pregando por aí certas coisas. A Bíblia fala claramente: maldito o homem que confia no homem. Deus é um Deus de bênçãos, mas Ele também permite a maldição sobre a vida daqueles que querem a maldição sobre as suas vidas. Quando você se rebela contra Deus, quando você se volta contra Deus, quando você debate de frente com Deus para ser contra a vontade de Deus, você está se rebelando contra o Senhor, você está trazendo maldição para a sua vida. Foi o que o povo fez lá em Israel. Quando Deus deu a Moisés as promessas, ele disse: se o povo obedecer todos os meus estatutos e mandamentos, eles vão entrar numa terra que mana leite e mel e vão ser prósperos, e as suas gerações e gerações e gerações eles vão herdar a terra. Mas se eles fizerem o contrário, se converter dos meus caminhos, e aí ele fala vários livros lá, tantos versículos falando, aí ele começa a citar as maldições que recairiam sobre aquele povo até chegar na morte. Isso é um reflexo do que acontece com um homem que peca contra Deus. Amada, não creia que o seu pecado vai ter jeito de se resolver lá na frente. Ou você resolve agora, porque nós estamos vivendo no agora. O homem sempre viveu no presente. Ou você está dando um pouco de loucura, está dando uma delirada, achando que quem sabe vai ter segunda chance. Toma cuidado. Às vezes as pessoas que estão pregando isso são pessoas muitas das vezes que se parassem para fazer uma reflexão na sua própria vida, analisassem de acordo com as escrituras o seu próprio comportamento, iriam encontrar tantos defeitos. Se são pessoas de Deus, se são pessoas realmente sinceras diante de Deus, porque tem muita gente sincera diante de Deus, que ama a Deus, mas infelizmente está perecendo porque falta conhecimento, porque não busca realmente conhecer a palavra. E ainda que busca conhecer a palavra, está vivendo em pecado. Vários pecados. E sabe uma fonte de pecado muito grande para muitas pessoas? Talvez a pessoa está lendo a Bíblia todo dia. Talvez a pessoa está sendo santa e vigiando por tudo que faz, como fala, como se comporta e tal. Mas às vezes são pessoas que quando alguém levanta um apelo, ó gente, vamos orar por tal irmão, que a pessoa está precisando de ajuda e não sei o que, você expõe a situação. Essa pessoa nem responde, ela some. É a primeira a ficar na indiferença. Isso é pecado, porque Jesus disse: tive fome e não me destes de comer, ou me destes de comer. Tive sede e me deu água. Tive frio e não, ou se me agasalhou. Jesus, Senhor, quem eres tu que eu te dei de comer quando teve fome? Aí ele fala: toda vez que atendestes e cuidastes de um desses meus pequeninos, foram a mim que vocês ajudaram. A gente ajuda com o que pode. Tem quem ajuda com dinheiro, tem quem ajuda com a coberta, tem quem ajuda com uma cesta básica, tem quem ajuda sentando com a pessoa, porque a pessoa está precisando estudar para passar no concurso. Você, como uma pessoa conceituada, você tem tempo, você vai lá e investe. Talvez você ajuda cuidando de alguém que está doente em cima de uma cama. Talvez você faz a visita para a velhinha que é sozinha porque os filhos abandonaram. Talvez você dá uma rodeada nos hospitais para tentar ajudar as pessoas que estão precisando. Talvez você, com a sua profissão, está servindo grátis
algumas pessoas necessitadas, mas talvez você, como Ana Paula, simplesmente oro pelas pessoas, estou aqui no YouTube, procuro fazer alguma coisa por alguém, tentar ouvir todo mundo na maior da disposição que eu tenho. Apesar de eu ser uma só, eu procuro sempre fazer o meu melhor, ainda que eu não dou conta, porque a seara realmente é grande, mas eu procuro fazer o meu melhor, inclusive peço perdão aos irmãos, que muitas das vezes não conseguem, né, conversar comigo como precisavam ou gostariam, pode acontecer, mas isso também é servir. Se você quer pregar a palavra de Deus, encha-te primeiro da palavra de Deus na sua vida. De verdade. Não fique hoje acredita no Zezinho, amanhã na Mariinha, amanhã no Macaninho, e tututu, e gira daqui, gira dali, e no final tem uma vida incerta, uma vida desequilibrada. Tá sempre reclamando, tá sempre triste, sempre insatisfeito. Se o Espírito Santo mora em você, por mais que a sua vida tá sofrida, o seu interior flui águas de água viva e você tem paz. Você pode compartilhar o seu sofrimento, o seu problema, e as pessoas oram com você, mas você tem aquele ar de esperança. Quando você fala com uma pessoa realmente de Deus, por mais que ela está sofrendo, você vê que ela tem sempre aquela paz dentro do interior dela, ela está feliz. Ela tem o consolo. Uma pessoa consolada é diversa de uma pessoa não consolada. Pega um funeral. Aí você vê um que não tem consolo, morreu uma pessoa muito querida, essa pessoa até desmaia de tanto desespero, perde o chão, perde o controle e tá o tempo todo em estado de choque, senta, levanta e tá naquele caso. Pega o mesmo quadro com alguém muito querido, muito paciente, ali consolando a mesma pessoa. Abraça forte, aperta a mão dessa pessoa, tá ali com ela, quer dizer, na hora que ela começa a tontear a cabeça, ela olha para esse consolador, é onde ela consegue pegar um bocado de ar, respira e consegue segurar a onda até o final, e depois esse consolador tá ali com essa pessoa, ajuda ela, cozinha, faz ela comer, tá ali, sempre ali, quer dizer, essa pessoa consegue superar o sofrimento em pé. Quem sofre em Cristo, por mais duro que seja o teu sofrimento, e olha que eu conheço gente que está passando realmente coisas, mas eles passam com a cabecinha erguida. Quando virdes acontecer toda essa coisa, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus disse, vocês vão sofrer, porque eu sofri. Perseguiram o Filho de Deus, não vão perseguir os servos? Me perdoem os textos lembrados e não citados corretamente. Mas entendeu, meu amado? Se você é uma pessoa de Deus de verdade, você não tem que estar sofrendo. E não é o fato de você expor isso sempre, é você olhar para você mesmo. Olhe para o teu interior, reflita como que eu estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo em sabedoria, eu estou numa certa paz, apesar das perseguições, ou eu estou só chorando, e triste, desesperado, decepcionada. Mas aqui tem conversa para até de noite, aqui para mim agora são quase 7 horas da noite, da terça-feira. Eu estou fazendo esse áudio na parte da tarde, eu vou publicar ele agora de manhã. Mas deu para entender, meus amados. Eu diria de todo o meu coração para você. E eu falo como quem quer dar um bom conselho. Se você quiser pegar esse conselho para sua vida e colocar em prática, vai ser só para você que você vai ganhar. Porque eu vou ganhar talvez a alegria de Deus porque eu estou anunciando essa palavra. Mas quem vai ganhar é você, talvez a vida eterna. Porque talvez a sua vida está a um ponto da morte eterna. Mas talvez você vai apunhalar esse conselho no teu coração e vai começar a pôr em prática. É para você que você está escutando. É você quem vai ganhar com isso, amado. Olha, o desejo do coração da noiva de Cristo é encontrar todos os seus irmãos no céu, na glória. Olha, eu também passo por tanto aperto na minha vida, tanto sofrimento, eu passo tanta coisa, meus amados.
Tem hora que a minha vida tá mais tranquila, mas tem época que ela tá pesada. Às vezes eu tô vendo a minha mãe e minha irmã passando aperto, não posso ajudar, não posso fazer nada. Isso parte meu coração. Às vezes eu vejo meu esposo passando momentos difíceis, isso parte meu coração. Tive um sonho terrível com a minha sogra um tempo atrás, eu já contei aqui no YouTube em vídeos passados, partiu meu coração. Às vezes eu gostaria de ser melhor do que eu sou com os meus filhos, dar mais tempo e atenção para eles, não consigo, sabe? Às vezes eu gostaria de fazer algo melhor aqui na minha casa, servir mais a minha família. Às vezes a gente passa por situações difíceis, isso parte o coração. Mas sabe, amado, tem gente pior do que eu. Tem gente realmente vivendo situações extremas, mas estão felizes. Teve um momento que os apóstolos ficaram com tanta alegria porque estavam sendo castigados, punidos, porque estavam servindo a Cristo. E eles falaram, para nós é uma honra. Olha só, nós estamos apanhando porque a gente serve a Cristo. Isso é loucura na cabeça de quem não é de Deus. Imagina o cara recebendo chibatada, todo sangrando, dor, hematoma, pus, não sei, ardida, sujeira, poeira, fome, dor de cabeça, tudo ao mesmo tempo. Barriga vazia, roncando de fome. E ele ali, em vez de se prostrar, ele ficou emocionado e falou, isso aqui é para a glória de Deus, eu estou passando isso, que honra. É por ele que eu estou passando isso. Olha o ponto que chegou o amor dos apóstolos. O entendimento da grandeza de Deus na vida deles, amados. Olha, a gente não está nem na poeira do sapato da fé que os apóstolos tinham, mas eu não quero me culpar por isso e nem culpemos-nos por isso. Porque eu aprendi que Deus deu a cada homem que passou por essa terra, a cada santo que passou por essa terra, Deus ele encheu, capacitou, trabalhou, sustentou determinado vaso de acordo com a necessidade. Os apóstolos, eles passaram situações extremas, mas eles viveram numa época extrema. Eles fizeram algo que hoje talvez nós não faríamos, eles implantaram o evangelho no mundo. Abriram, inauguraram a era da igreja. Nasceu a noiva de Cristo. Então, amados, cada um passou por aquilo que foi necessário passar na vida deles, na época deles, na geração deles, mas também receberam de Deus aquilo que Deus sabia que precisava passar para eles. Amados, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada um de vocês com sabedoria, com muita sabedoria. Que o Espírito Santo realmente queime no coração de cada um com muito discernimento, porque os dias são maus. E muita gente está perecendo por falta de conhecimento, por falta de comunhão com Deus. O conhecimento e a comunhão com Deus levam o homem à santidade. É assim que funciona. Quanto mais você conhece a Deus através da leitura da Bíblia, e se você abre o teu coração realmente com toda a disposição, você realmente deseja ler a palavra de Deus, porque aquilo para você é importante, tenha certeza, o Espírito Santo vai agir no teu coração e é Ele quem vai te dar discernimento, porque é Ele que nos ensina, não é o homem não. É o Espírito Santo que vai abrindo o nosso entendimento com as coisas de Deus. E a maior prova que você pode dar para Deus, que você quer conhecer Deus e quer ler a palavra de Deus, é você ter sede de ler toda a palavra de Deus, mesmo passando por livros complicados. Uma vez que você se enche, você pode se esvaziar nas suas orações, no seu amor. Você começa a reconhecer a Deus. Porque a Bíblia também é como um diário que Deus deixou para o homem. É onde ele simplesmente desabafou tudo que ele passou com os homens nas gerações passadas. É onde você consegue ver certas coisas do ponto de vista de Deus. E você até toma as dores de Deus, de Jesus. Você entende a presença do Espírito Santo operando no meio dos homens? E ali você vai se apaixonando, você vai se apegando, você vai cada dia mais se aprofundando e ali vai fluindo a santidade, a comunhão. É isso que é o óleo do Espírito Santo, isso é se preparar para as bodas do Cordeiro. Amados, por isso eu peço ao Senhor que Ele abençoe a cada um de vocês. Abençoe a cada um de vocês com muito discernimento, com muita sabedoria, com fome dessa palavra, agora que ela está acessível a cada um de nós. Amém, amém e amém.